brincar é muito importante para o desenvolvimento infantil, todo mundo sabe. Mas e na hora de guardar os brinquedos? É sempre um estresse e uma disputa com a sua criança, não é mesmo? Mas não precisa ser assim. Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 estratégias para que você consiga a colaboração do seu filho na hora de guardar os brinquedos e mais uma estratégia bônus para você utilizar se nada mais funcionar. A organização dos brinquedos, muito mais de ser algo importante para respeitar as regras, a rotina e a organização da casa, também é muito importante para o desenvolvimento emocional do seu filho, porque organizar os brinquedos ensina autonomia, responsabilidade e iniciativa. Então, como fazer para conseguir a colaboração do seu filho na hora de guardar esses brinquedos? A primeira coisa, quando a gente quer ensinar qualquer comportamento para o nosso filho, é dê o modelo. Se você quer que seu filho guarde as coisas dele, então nada melhor do que também não deixar as suas coisas espalhadas pela casa. Sim, eu sei, você tem muito menos tempo do que o seu filho e muito mais responsabilidades. Mas as crianças são muito perceptivas e elas aprendem muito mais por aquilo que a gente faz do que por aquilo que a gente diz para elas fazerem. O segundo ponto muito importante na hora de conseguir a colaboração do seu filho para guardar os brinquedos é facilite o processo. Um processo com muitas etapas, ter que pegar as pecinhas do jogo, colocar dentro de uma sacolinha, colocar a sacolinha dentro de uma caixa e essa caixa num armário maior, tudo isso, todas essas etapas fazem com que a criança desista do comportamento. Então, abra mão de um pouquinho de organização e simplifique o processo para o seu filho. Use caixas organizadoras ou prateleiras que estejam sempre à mão e ao alcance da criança. Não adianta querer que ela guarde, por exemplo, os seus brinquedos lá em cima do armário onde ela não alcança. Então, facilitar o processo é fundamental para que você consiga a colaboração dela neste momento. E além de facilitar o processo, a terceira dica é divida o processo em etapas e auxilie em algumas etapas até que essa criança vá gradativamente conseguindo a autonomia necessária. Então, no começo, quando você está ensinando esse comportamento, ajude a sua criança. Abra a caixa para ela colocar as pecinhas dentro. Depois que ela colocar, você fecha e assim gradativamente ensinando cada vez mais essa autonomia e ensinando cada vez melhor ela a fazer sozinha. Um outro ponto muito importante, o nosso quarto ponto, é tornar o momento de guardar os brinquedos também um momento divertido. E para isso, você não precisa esperar a sua criança terminar de brincar e estar cansada, né? Que criança que já não reclamou que está muito cansada para guardar os brinquedos. Então, antes da sua criança terminar a brincadeira e ficar assim tão cansada, você vai percebendo os sinais de que ela está perdendo o interesse nessa brincadeira e aí você propõe que vocês comecem a guardar o brinquedo. Mas guardar o brinquedo, como eu disse, precisa ser também um processo divertido. Então você precisa cantar uma música para a organização dos brinquedos, propor um jogo em que ela vai correndo, arremessa o brinquedo dentro da caixa, volta correndo, pega outro. Mas neste caso, gente, cuidado para não estimular a competição, aquele tipo de jogo em que vamos ver quem guarda mais ou quem guarda primeiro. Porque assim você pode fazer com que a criança fique desinteressada e com medo de perder a competição,
ou ainda fazer com que a criança deixe você guardar tudo, né? Com que ela fique acomodada e deixe você guardar todos os brinquedos para ela. E aí, por último, gente, um outro ponto muito importante é a gente restringir as opções de brinquedo espalhado pela casa. O que eu quero dizer com isso? Se a criança precisar guardar 50 brinquedos, isso vai ser muito mais desanimador para ela do que se ela tiver que guardar 5 ou 6. E a criança realmente não vai brincar com os 50 brinquedos ao mesmo tempo. Até porque muitas opções de escolha servem apenas para desorganizar o cérebro da criança e torná-la mais desconcentrada e desatenta. Então, organize os brinquedos da sua criança em caixas. Caixas em que você vai colocar vários brinquedos diferentes e alternando nas caixas brinquedos de mesma função. O que eu quero dizer com isso? Então, na caixa número 1, nós vamos ter um quebra-cabeça, um Lego, um jogo da memória, 2 bonecas. Na caixa número 2, terá outro jogo da memória, outro quebra-cabeça, outro Lego, outras bonecas. E aí, na hora de brincar, a criança escolhe uma caixa. Ela vai brincar com aquela caixa, ela vai usar aqueles brinquedos, ela vai guardar muito mais facilmente e, além disso, quando a gente alterna as caixas semana a semana, a gente também promove na criança a novidade de estar brincando com brinquedos e com jogos que ela não brincava há mais ou menos aí 15, 20 dias. Então isso contribui para a organização do seu ambiente, além de ser muito importante para o desenvolvimento da criança e para toda a rotina familiar. Mas aí você está se perguntando, e se nada disso funcionar? Aí é muito importante combinar com a sua criança previamente uma consequência. O que vai acontecer se ela não guardar os brinquedos? E aí eu estou falando de consequência, eu não estou falando da ameaça que muitas vezes a gente faz de jogar o brinquedo no lixo, mas que a gente só faz, fala e não cumpre. Então, qual vai ser a consequência de deixar os brinquedos desorganizados? Uma consequência útil pode ser, por exemplo, que aquele brinquedo que for encontrado no chão será guardado num lugar inacessível à criança, em cima do guarda-roupa, por exemplo. E aí você combina com ela qual é o comportamento que ela vai ter para recuperar aquele brinquedo. Então, por exemplo, aquela boneca que estava no chão vai para cima do guarda-roupa. E no dia seguinte, se ela guardar todos os brinquedos, ela tem a boneca de volta. E aí, tudo bem, a criança pode reclamar, a criança pode chorar, mas o que você faz nesse momento é falar o mínimo possível. E se precisar falar algo, filho, eu te entendo, sei que você está triste com a perda do seu brinquedo, mas eu tenho certeza que amanhã você consegue. E aí, além de ensinar habilidades importantes de vida, de organização, responsabilidade e autonomia, você também está contribuindo para a autoestima do seu filho ao encorajá-lo. E aí, gostou desse conteúdo? Se você gostou, dá o seu like aqui e se inscreve no canal, porque nós temos toda semana muitas dicas e orientações para que você possa exercer a sua maternidade de maneira respeitosa, mas também muito tranquila.